Nós estamos sedentes de ouvir a Tua voz, Senhor. Nós estamos sedentes de ouvir a água, Senhor, de beber da água que vem direto do Teu trono, Pai amado. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor seja convosco, amém? Amém. Que Deus abençoe o seu lar, sua casa e sua família. Se você puder, pode tomar o teu assento, fique à vontade. Pode se assentar e assentado mesmo, pega a tua Bíblia. Em Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, segundo livro da Bíblia. O livro da saída, o livro das peregrinações. Israel está deixando de ser escravo, está querendo ter uma nova vida, está a caminho da terra prometida, e o Senhor vai dando direção ao seu povo. Então aprenda algo na manhã desse domingo. Deus te trouxe aqui porque quer dar para mim, para você, direção. Olhe para alguém que está perto de você, me ajude a pregar nessa manhã e diga: Deus vai te dar uma direção. Deus vai te dar uma direção essa manhã. Êxodo, capítulo de número 17. Queridos, eu louvo a Deus por estar mais uma vez na casa do Senhor, mais uma manhã na casa de Deus, iniciar o nosso dia. Então estamos oferecendo a Deus uma primícia. As primeiras horas do nosso dia estamos oferecendo a Deus. Que o Senhor venha abençoar cada vez mais você que nos visita pela primeira, pela segunda vez. Está ali a irmã Valesca, Deus abençoe seu noivo, cubra de graça, dê proteção em nome de Jesus. Irmão Joel, Deus abençoe você, viu? Deus cubra de graça cada vez mais em nome de Jesus. Sei que faz parte da família, mas saudamos você nessa manhã com a rica paz de Cristo e que Deus te abençoe. Ezequiel, Deus abençoe tua vida de uma forma muito especial em nome de Jesus. Continue na frente, dando para você saúde, paz e proteção. Irmão Tiago trouxe ali um amigo, seja bem-vindo, viu? Que Deus abençoe você e sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui à frente, ao lado da irmã Márcia também temos alguns visitantes, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Que Deus dê proteção e saúde para as suas vidas, no nome de Jesus Cristo. Pastor Edson, missionária Simone, demais servos e servas de Deus, que Deus venha abençoar de uma forma especial. E se porventura eu não citei o seu nome, mas todos sintam-se abraçados, abençoados em nome de Jesus. Quem já encontrou Êxodo 17, diga graças a Deus. Graças a Deus. Se você não trouxe a sua Bíblia, mas tem no aplicativo do seu celular, abra para acompanhar comigo. Se você puder, deixe a sua Bíblia aberta. Êxodo 17, deixe a sua Bíblia aberta, pois eu quero ler com você primeiramente o verso 1, aonde a Bíblia Sagrada vai dizer assim: Deus abençoe o presbítero Cristian, Deus cubra de graça você, servo de Deus, saúde e paz para você, para a tua família, no nome de Jesus, viu? Um forte abraço. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Só não havia ali água para o povo beber. Preste atenção no que Deus tem para compartilhar conosco nessa manhã de domingo. Se você prestar atenção em Êxodo 16, Êxodo 16 ainda está chovendo maná. Êxodo 16, Deus ainda está enviando maná na porta da tenda, na porta das casas. Êxodo 16, Deus ainda está suprindo todas as necessidades. Ao amanhecer de cada dia, Deus mandava maná para o seu povo. Maná, sabido entre nós, tinha o sabor aproximado.
como de um bolo novo de baunilha. Você imagina então toda manhã você acordar e ter um bolo novinho na porta da sua casa. Deus estava mandando suprimento para o seu povo. Havia dificuldade para Israel. Eles queriam uma nova vida, e quem de nós adentrou aqui nessa manhã e não quer ter uma nova vida, ou posso até usar uma outra expressão, uma vida melhor? Quem de nós não sonha em ter uma vida melhor? Israel quer deixar de ser escravo porque quer ter uma vida melhor. Israel quer obedecer a Deus porque acredita que esse Deus tem uma vida melhor para dar para eles. Então o Senhor, o Deus que faz promessas e que vai suprir todas as necessidades, Ele vai trazer maná, Ele vai enviar maná para o seu povo. Ele não vai deixar que o seu povo pereça. Ele vai suprir todas as necessidades. Em Êxodo capítulo 16, Deus ainda está entregando, e preste muita atenção, toda manhã tinha bolo novo. Deus não dava pão amanhecido, Deus dava coisas novas. Já é uma profecia para alguém que está aqui em nosso meio na manhã deste domingo. Ainda nesse mês de abril, Deus tem coisa nova para você. Ainda nesse mês de abril, Deus tem poder para mudar essa situação. Ainda neste mês de abril, o Senhor trará novidade na porta da minha e da tua casa. Aleluia! Que esteja essa luta, essa adversidade que você esteja passando, eu vim na ponta do altar liberar uma palavra do céu para a tua vida. Ainda nesse mês de abril, vem novidade de Deus em teu favor, e quem recebe, diga graças a Deus. Graças a Deus. Ajude a pregar, diga para alguém, ainda em abril vai ter novidade. Ainda em abril vai ter novidade. Ainda em abril vai ter novidade. Escute muito bem o que eu estou dizendo para você agora. O mês de maio vai iniciar quinta-feira. Quinta-feira nós teremos o dia 1º de maio. É celebrado no nosso país e em muitos lugares o Dia do Trabalhador. Já convido você para o culto de quinta-feira, porque no culto da quinta-feira vai ter a bênção dos trabalhadores. Não perca a quinta-feira. Só que ainda no mês de abril tem novidade de Deus. Então escute: domingo, segunda, terça, quarta. Nesses próximos 4 dias ainda é tempo de Deus fazer coisa boa para a minha vida e para a tua. Aleluia! Nesses próximos 4 dias Deus tem o poder para mudar muita coisa para mim e para você. Pode ser que hoje ainda você adentrou por essa porta, pastor, eu estou enfrentando uma grande batalha. Você nem sabe do que está falando. Posso não saber do que estou falando para você, mas o Deus que conhece a tua vida e sabe todas as coisas, me autoriza a liberar uma palavra, não minha, uma palavra divina, uma palavra do céu. Daqui até quarta-feira ainda é tempo de Deus fazer coisas novas para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Pois então Deus ainda no 16 está trazendo maná. Escute o que eu vou dizer agora, vai te surpreender. Deus vai dar uma nova direção para Moisés. Moisés é o homem que está direcionando o povo. Moisés é o homem que está à frente do povo. Ele é conhecido como libertador de Israel. Deus vai dar uma direção. Deus vai dizer assim: recolhe agora o acampamento e vocês vão para um novo lugar. Recolhe agora o acampamento, eu vou dar para vocês um novo endereço. Recolhe agora o acampamento, eu vou dar para vocês uma nova direção. Recolhe agora o acampamento, Moisés, eu tenho um novo destino. Vocês precisam se movimentar. Saiam agora do deserto de Sim. Eu vou levar vocês para Refidim. Refidim é conhecido como um lugar de refúgio. Escute o que eu vou te dizer agora. Eles vão ouvir a Deus e vão obedecer. A Bíblia diz que é melhor ouvir, é melhor obedecer do que sacrificar. Eles vão obedecer a Deus. Eles preparam todas as coisas. E escute, era normal os levitas irem na frente entoando louvores e abrindo caminhos em meio às peregrinações. Então na frente ia alguém cantando, adorando, louvando a Deus. Eu fico imaginando um grupo de pessoas na frente de todo aquele povo, bendizendo o nome do Senhor, levantando as mãos para os céus, rendendo graças a Deus, porque Deus tinha dado um novo endereço, e agora eles iam caminhando rumo à terra prometida, adorando ao Senhor, bendizendo o nome de Deus. Queridos, o pastor Edson iniciou o culto de hoje lendo o Salmo 23,
Eu sei que o Salmo 23 foi escrito por Davi, mas se fosse escrito naquela época ia ser um dos cânticos levantados. Se fosse escrito na época de Moisés, ia ser uma das orações levantadas. Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso pastor, Ele não tem deixado faltar nada, Ele tem mandado maná na porta da nossa casa. Eles chegam em Refidim, Refidim é um lugar de refúgio, olha que endereço maravilhoso. Então eles agora vão preparar o acampamento, vão estender as tendas, preparar tudo. E quando eles olham, irmão Vilmar, irmã Mary e servos de Deus que estão aqui presentes, quando eles olham ao redor, eles dizem assim: só um pouquinho, o Senhor nos trouxe para o deserto. O lugar de refúgio que Deus nos colocou é deserto. O endereço que Deus nos deu tem coisa errada. Eu posso trazer para uma linguagem contemporânea. Alguém chegou até Moisés e disse assim, eu estou conjecturando, é claro: Moisés, você olhou certo no GPS? Moisés, você não perdeu no GPS aí, Moisés? Será que olhou certo? Será que você dobrou na rua certa? Por quê? Porque Moisés, o que nós estamos notando aqui, só que é deserto, Moisés. Moisés, o lugar de refúgio de Deus, será que é aqui, Moisés? E eu e você lemos no versículo 1, chamou a atenção deles, Ezequiel, irmão Jace, porque quando eles olharam Fontana, eles disseram assim: aqui não tem água para beber. Como é que nós vamos morar aqui se aqui não tem água para beber? Como é que nós vamos montar aqui o nosso novo endereço se aqui não tem água para beber? No meio do deserto não tem água para beber? Pastor, eu não estou entendendo aonde o senhor está querendo chegar. Eu estou querendo dizer para você na manhã deste domingo que muitas vezes, não é todas, mas muitas vezes, não é em todas as vezes, mas tem muitas vezes que alguns desertos que nós vivemos na vida não é sinal que Deus nos abandonou. Pelo contrário, Ele mesmo deu o endereço e levou o seu povo para o deserto. Eu preciso dizer para alguém que está aqui em nosso meio: é nesse deserto que Deus vai te dar vitória. É nesse deserto que Ele vai mostrar que Ele é Deus para você. É nesse deserto que Ele vai mostrar que Ele não desampara. É nesse deserto que Deus vai te dar uma direção, que vai te dar um destino. É nesse deserto que Ele vai trazer uma resposta. É nesse deserto que Ele vai abrir o céu e vai mudar essa situação. Aleluia! Ninguém acorda pela manhã pedindo para Deus uma doença, uma enfermidade. Mas quantas vezes você fez um exame e o diagnóstico do médico deu totalmente contrário daquilo que tu esperava? E quando dá totalmente contrário daquilo que a gente espera, o que a gente pensa? Não, mas espera aí, eu estou servindo a Deus, eu estou indo na igreja, por que Deus está permitindo isso na minha vida? Você já imaginou, irmãos, que luta interna Jó viveu naquele dia? Porque a Bíblia diz que chegou a notícia até Jó: Jó, teve um vento lá na tua casa. E o que aconteceu? Bateu nos 4 cantos e todos teus filhos morreram. Que baque, que choque. Quando ia saindo um, chegou outro. Jó, tu não vai acreditar. Não, eu acredito, porque me deram uma notícia agora. Os meus filhos faleceram. Ele disse: não, todo o teu gado morreu. Jó, você perdeu tudo. Jó, você agora é pobre. E a Bíblia diz, querido, que naquele período Jó era um dos mais ricos da Palestina. Jó, eu preciso te dizer que agora você está na miséria. Jó se assenta desolado pelas perdas da vida. E estudiosos dizem que o seu corpo agora começa a ser tomado por chagas, feridas. É uma lepra, irmão, são tumores que vão brotando de dentro para fora. Esses dias eu estava até ouvindo um estudioso bíblico, e ele disse que houve um período que as chagas, as feridas, os tumores do corpo de Jó eram tão fortes e de tamanha proporção que ele fedia, e que a quilômetros de distância as pessoas já sentiam um cheiro ruim de Jó, o corpo de Jó apodrecido. Então alguém teve uma ideia: cavar um poço. E esse estudioso disse que aproximadamente esse poço, olha que interessante isso, Fontana, tinha 8 metros de profundidade. E naquele poço de 8 metros de profundidade, ali colocaram Jó, porque não suportavam o seu cheiro. Então vinham até a boca do poço e ali largavam comida para Jó.
Era no fundo daquele poço que Jó orava. Era no fundo daquele poço que ele pedia para Deus mudar a sua situação. Era no fundo do poço. Pastor, eu não estou entendendo. Muitas vezes nós estamos como Jó, com a nossa vida no fundo do poço, uma área da nossa vida no fundo do poço. Mas eu preciso dizer para alguém que adentrou aqui, porque Deus falou que é uma profecia, é uma revelação para uma pessoa que está em nosso meio. Você está se sentindo no fundo do poço, pode até ser que ninguém chegou para te ajudar, mas o Deus que tem a boa mão estendida está aqui na manhã deste domingo, dizendo para você, Ele está tirando você hoje do fundo do poço para mudar a tua história. Glória a Deus! Olha para alguém e diga: Deus vai tirar você do fundo do poço. Deus vai tirar você do fundo do poço. Deus vai tirar você do fundo do poço. Eu não sei qual área que é. Jó estava no fundo do poço. Só que o que mais me chamou a atenção foi quando esse estudioso disse assim, que esse diálogo da mulher de Jó foi quando ele estava dentro desse poço. Então ela chegou na boca do poço e ele, a 8 metros de profundidade, ela disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Só que eu vou traduzir para uma linguagem bem contemporânea. Ela foi lá pedir o divórcio. Então ela foi na boca do poço e disse o quê? Não quero mais você. Jó, eu não sei se você vai ficar morto aí ou você vai melhorar, mas se você melhorar, lá para casa tu não volta. Tudo terminado. Os 4 alicerces da vida de Jó terminaram ali: a família, as finanças, a saúde e o casamento. Perdeu os filhos, perdeu as finanças, perdeu sua saúde e teve seu casamento abalado. Jó estava fazendo tudo certo, mas fazendo tudo certo, Deus colocou Jó no deserto. Tem momentos que nós não compreendemos Deus. Eles estão ouvindo ao Senhor, estão obedecendo a Deus. O Senhor faz eles acampar onde? Em Refidim. Em Refidim não tem água para o povo beber. Versículo 5. Se você deixou sua Bíblia aberta, eu quero que você preste atenção agora. Porque no versículo 5 a Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Escute o que eu vou te dizer. Mesmo no deserto Deus trouxe a resposta. Mesmo no deserto Deus não abandonou Moisés. Mesmo no deserto Deus ainda fala. Mesmo no deserto Deus ainda responde. Deixa eu falar para alguém que está em nosso meio. Chegou resposta de Deus para você nesse domingo. Chegou uma resposta do céu para você no dia de hoje. Ezequiel, mesmo nesse deserto Deus está trazendo resposta. Vai mudar a situação. Ezequiel, essa bênção é tua e o nome de Jesus será glorificado. Quem crê na revelação de Deus para a Bíblia, Ezequiel, diga graças a Deus. Graças a Deus. Presbítero Cristian, mesmo no fundo do poço, Jesus ainda estende a mão para mudar a história. Mesmo no fundo do poço, Jesus ainda estende a mão para transformar situações. Mesmo no fundo do poço, Ele é o Deus que cuida de mim e de ti, nos mínimos detalhes. E Jesus te trouxe na manhã para te dizer: mesmo no fundo desse poço que você está se sentindo, Ele está com a mão estendida, escrevendo algo novo que vem, novidade de Deus para a vida do presbítero. E quem crê, diga glória. Glória a Deus. Deus vai tirar, eu vou profetizar mais uma vez, você do fundo desse poço. Versículo 5, então, disse o Senhor a Moisés. Eles acamparam no deserto. No deserto não tem água para beber. E o Senhor vai falar com Moisés de novo. Mesmo no deserto, Deus não se calou. Mesmo no deserto, Deus tem a direção. E o que está escrito aí no teu versículo 5, está escrito assim na minha Bíblia: o Senhor disse a Moisés: passa adiante desse povo. Olha para mim agora. O que Deus disse para Moisés, dê um passo à frente. Olha para alguém e diga: dê um passo à frente. Dê um passo à frente. Tudo que você pensou é que nesse deserto você ia parar. Tudo que você pensou é que nesse deserto você ia desistir. Tudo que você pensou é que nesse deserto agora você não ia mais andar. E eu vim na manhã desse domingo, agora eu não consigo lembrar que dia é hoje. Domingo sim eu sei, o número.
27 de abril do ano de 2025, Deus me trouxe aqui para dizer para você dar um passo adiante. Ele não disse assim, caminha 2 léguas ou 2 milhas. Dá um passo adiante. Por que dar um passo adiante? Porque parado no meio da multidão é muito barulho, é muita murmuração, é muito disque-disque, e aí nós não conseguimos ouvir Deus. Então Deus disse assim, dá um passo adiante, fica sozinho um instante, eu vou falar contigo. Entra no secreto do teu quarto essa semana, hoje ainda. Entra no secreto do teu quarto, fecha a porta, Deus quer falar com você. Entra no secreto do teu quarto, abre a Bíblia, Deus vai te dar um versículo. Entra no secreto do teu quarto, fecha a porta e ouve um hino. O Espírito Santo quer ministrar algo novo na tua alma. Entra no secreto do teu quarto, em meio a muito barulho, e em meio a muito burburinho. Às vezes não conseguimos ouvir Deus. Às vezes a gente até reclama, eu não estou com Deus, não fala comigo, pastor. Mas no meio desse barulho, no meio daquele brigacê que está lá dentro da tua casa, é difícil ouvir Deus. No meio daquela discussão, daquela confusão que se torna na hora do almoço na tua família, um brigando com o outro, discutindo com o outro, um pegando, porque tem momentos dentro da nossa casa que até xícara voa, copo voa, pires voa, pastor. Já viu pires voar, pastor? Pires voa, xícara voa. Eu já vi até copo voar. E copo não é o endereço, irmãos. Mas isso é outra mensagem, não é de hoje. No meio daquele burburinho, é claro que Deus não vai falar. É o inimigo que está dominando. Então tem um momento que ele não, só um pouquinho. Eu preciso dar um passo adiante, eu preciso sair do meio desse barulho, eu preciso ficar em silêncio um instante, respirar fundo. Deixar o Espírito de Deus falar. É interessante que Deus disse para Moisés, versículo 5, passa adiante do teu povo. Dá um passo adiante e toma contigo alguns dos anciões de Israel. O que Deus estava dizendo para Moisés, se você quiser levar alguém com você, Moisés, leva a pessoa certa. Se você quer levar alguém contigo, Moisés, leva a pessoa certa. Quem é os anciões de Israel? Pessoas que têm compromisso com Deus. Pessoas de bem, pessoas do bem. Pessoas que têm uma atmosfera boa, uma unção boa, ou como nós falamos, pessoas que têm uma energia boa. Já viu pessoas que dizem assim, o fulano tem uma energia boa. Você já deve ter notado que tem pessoas que têm uma energia negativa, que nunca tem uma palavra boa, que só te puxa para baixo, que quando vai te dar um conselho é só coisa ruim, quando vai falar algo para você é só coisa negativa. Para ela nunca nada vai dar certo. Mas tem pessoas que é diferente. Quem é diferente? Os anciões de Israel. Pessoas que têm aliança com Deus, que têm compromisso com Deus. Pessoas que às vezes você conta alguma coisa e quando ela não tem a resposta certa, ela diz assim, mas eu vou orar por você. Mas eu vou orar por essa causa. Mas eu vou orar por esse problema. Se ela não tem a resposta na ponta da língua, ela fala isso. Não, mas olha, é difícil isso aí mesmo, mas eu vou orar. Em outras palavras, ela está dizendo assim, então vamos entregar para Deus, porque Deus não erra. Então vamos entregar para Deus, porque tudo que nós colocamos na mão de Deus dá certo. Vamos entregar para Deus, porque tudo aquilo que nós entregamos na mão do Senhor, Ele muda. E o Senhor te trouxe nessa manhã, irmã Rose Dias, para te dizer, entrega na mão de Deus, entrega para Deus, porque tudo que Ele entregue na ponta do altar, Deus transforma. Aleluia! Tudo que Ele entregue para Deus, Ele age. E o Senhor está agindo em algo para alegrar teu coração. E o Senhor está agindo em algo para trazer felicidade para a tua vida. E Ele está dizendo na manhã desse domingo, entrega na ponta do altar. E você vai ver Deus fazer milagre nessa causa. E Jesus é glorificado no altar. Olha Deus falando com alguém aqui nessa manhã. Entrega para Deus. Você não sabe o que fazer? Entrega para Deus. O que Deus disse para Moisés? Passa adiante do povo. Mas leva contigo os anciões de Israel. Leva contigo quem tem compromisso. Moisés, começa a ouvir. Irmãos, quantas horas do dia às vezes nós perdemos ouvindo ou assistindo coisa ruim, coisas negativas? Quantas horas do dia às vezes perdemos escutando só o que não presta? Começa a ouvir mais louvores. Começa a ouvir pregações. Começa a ouvir mensagens
coisas positivas, começa a ouvir orações, começa a ouvir a Bíblia Sagrada, começa a ouvir coisas que edificam, coisas que vão mexer com a tua alma, mas elevar a tua alma para cima. Esses dias eu estava ouvindo um irmão falar comigo, e ele disse assim para mim: pastor, hoje eu chorei muito. Eu disse: que triste, querido. Vamos orar, essa tristeza ir embora é coisa. Ele disse assim: sim, pastor, olha, essa semana achei alguns LPs, alguns jovens não vão saber o que é LP, mas algumas pessoas que estão aqui sabem o que é LP. LP eram uns discos pretos que se usavam naquele equipamento, que muita gente não sabe nem o que é, 3 em 1. 3 em 1 é um equipamento que ia rádio, fita cassete e os LPs, uns bolachão assim, preto. Ele disse assim: eu achei, pastor, faz uns 2 dias, uns LPs antigos meus do Amado Batista, e tenho escutado. Pastor, eu tenho chorado, eu também. Mas também. Eu disse: me surpreende algumas coisas contigo. Tu ainda tem 3 em 1 em casa. Mas ninguém, a gente não tem mais nem toca CD em casa, irmãos. Nem toca CD a gente não tem mais, porque hoje em dia é tudo YouTube. Não é assim? Eu disse: tu tem? Toca CD? Tenho. Eu disse: tu tem disco ainda guardado em casa? Tenho. Eu disse: e disco do Amado Batista? Sim. Eu disse: e daí fui ouvir as antigas. Eu disse: olha, para ser sincero, se eu ouvir as antigas, até eu vou chorar. Se eu for ouvir as antigas, eu também choro. Não, irmão, vamos ser sinceros com nós mesmos. Se nós ouvirmos das antigas, chora ou não chora, senhor? Mas claro que chora. Só de falar Amado Batista me veio uma coisa aqui da lembrança. Se eu falar, eu até vou mudar a mensagem, mas se eu falar mais 1 minuto, olha, eu vou virar em boca aqui, querido. Não, mas tira o Amado Batista. Tira. Então, mas daí eu vou ouvir o quê, pastor? Não, peraí, está de brincadeira. Está de brincadeira. Tem centenas, milhares de coisas para tu ouvir. Não, coloca uma coisa, coloca você para cima. Ouve uma mensagem. Escuta a Bíblia. Daí me chama a atenção da resposta. A gente vai conversar com o pastor, Bíblia. Sim, mas eu vim conversar contigo, tu me falou para mim do Amado Batista, já dá um falo do coração também. Tu me falou Amado Batista, agora tu falei de Bíblia, não quer ouvir, não, Bíblia, ouve alguma coisa que edifica, que vai colocar você para cima, leva contigo os anciões de Israel. E a última parte do versículo: e toma na tua mão a vara, a mesma vara que feriste o rio. O rio aí em questão é o Mar Vermelho. A vara que feriste o rio é aquele momento único que Moisés está em cima de uma pedra e ouve a voz de Deus dizendo: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E ele estende a vara, e a Bíblia vai dizer aqui no versículo 5 de Êxodo 17: pega a mesma vara, usa a mesma vara que você tocou aquele dia no mar. E quando ele tocou no mar, a Bíblia diz que o Mar Vermelho, você sabe dessa história, começou a se abrir, e Deus foi então e disse assim: você ainda tem aquela vara, aquele cajado guardado. E Deus está falando com alguém aqui nessa manhã: pega de novo o cajado, o mesmo cajado que você já usou, porque você já viu Deus fazer milagre na tua vida. O mesmo cajado que você já usou, porque você já viu Deus responder às tuas orações. Pega o mesmo cajado, usa a mesma. O que você fez lá no início, o que você fez no início da tua caminhada e deu certo, e Deus te trouxe muitas bênçãos.
Pastor, eu orava mais, volte a orar. Pastor, eu lia mais a Bíblia, volte a ler mais a Bíblia. Pastor, eu fiz uma campanha na igreja, então volte e faça novamente uma campanha. Pega o mesmo cajado. Você sabe que esse Deus não desamparou você em momentos muito mais difíceis que você já enfrentou, em situações muito mais difíceis que você já passou. Pega esse cajado, o mesmo cajado, e usa novamente. Foi isso que Deus disse a Moisés. Eu já convido a igreja a se colocar de pé, porque nós vamos orar hoje. Pega de novo o cajado. Moisés, pega de novo a vara. Moisés, você deu um passo adiante, sim. Moisés, você levou contigo as pessoas certas. Você se cercou de pessoas boas. Moisés, você está andando com pessoas diferentes. 10 segundos só, irmãos, que eu preciso falar sobre isso. O que Deus disse para Moisés? Leva com você as amizades certas. Vai ter momento na minha vida e na tua vida que para eu e você ser abençoado, nós vamos precisar mudar as nossas amizades. Eu sei que nós já somos grandes, eu sei que nós já somos adultos. Não, pastor, eu não vou pela cabeça de ninguém, eu sei que você não vai. Pastor, eu faço porque eu mesmo quero, eu sei, mas tem coisas na minha vida e na sua vida que para acontecer, nós vamos ter que mudar as nossas amizades. Nós vamos ter que mudar as nossas amizades. Ontem ainda, eu parei na frente do mercado, estacionei o carro e passou uma pessoa, uma situação muito precária, num estado deplorável de sofrimento, acorrentado ainda ao vício, trabalhando, quase não conseguia andar. E eu disse para minha esposa, eu disse, esse aí é meu amigo. Eu disse, esse aí é meu amigo. Ele era amigo do passado, continua sendo amigo, eu só não ando mais com ele. Mas ele é meu amigo. Meu Deus, mas que estado desse homem. Essas são as respostas que a vida dá. Porque vendo aquele homem, eu entendo que seria o meu caminho. Hoje eu estou aqui no domingo de manhã com você, graças a Deus, pregando a palavra de Deus. Mas o meu estado era aquele lá, idêntico daquele homem. Ele passou pelo carro, não me reconheceu. Acredito que estou diferente. Como ele também está muito diferente, mas amigo reconhece, não é? Eu olhei e conheci na hora. Eu disse, vai ser fulano. E a primeira coisa que vem na mente da gente, fizemos muita festa. Valeu a pena, irmãos? Ou em outras palavras, será que foi festa mesmo? Será que foi festa mesmo? Será que foi de proveito mesmo? E ele estava naquela situação de rua. E o Senhor nos traz esse domingo de manhã e diz assim, pega o cajado. Pega o cajado, o mesmo cajado que você um dia abriu o mar vermelho. Você já viu Deus fazer milagre? Você já viu Deus operar e transformar vidas? O Senhor te trouxe aqui nessa manhã. Você já viu Deus fazer milagres em tua vida? Teve coisas que você pediu a Deus e o Senhor agiu do dia para a noite. Teve coisas que você pediu a Deus e você viu Deus fazer. Você viu Deus responder. E o Senhor te trouxe na manhã desse domingo e está dizendo para você, pega de novo o mesmo cajado. Então, irmãos, aqui eu preciso abrir um parênteses aqui de 30 segundos. Deus vai falar com alguém agora. Porque Deus disse para Moisés, pega de novo o mesmo cajado. Porque num momento daquela viagem, num momento da trajetória, num momento da vida, Moisés pegou o cajado e deixou de lado. E Deus trouxe alguém aqui na manhã de hoje para dizer, aonde você largou o teu cajado? Aonde você largou o cajado que Deus deu na sua mão? Cajado também simboliza autoridade. O que você fez com a autoridade da chamada ministerial que Deus te deu?
o que você fez com a autoridade ministerial do chamado espiritual que Deus tem com você. Porque às vezes no decorrer da vida eu e você não notamos, mas pegamos a nossa chamada, pegamos o nosso ministério, pegamos o nosso ofício sacerdotal, pegamos o cajado do nosso ofício e colocamos de lado. Às vezes pegamos o nosso ofício sacerdotal. Quem está entendendo a mensagem? Glória a Deus. E colocamos dentro de uma gaveta. Guardamos. E o Senhor está falando com alguém aqui. A tua Bíblia ainda está lá dentro da tua casa. Pode ser que ela esteja guardada, mas ela é o teu cajado. Ela é o cajado que simboliza quem você é. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida do Senhor. Há alguns anos atrás, nós ensaiávamos louvores ouvindo CDs. Depois nós não ensaiávamos mais louvores ouvindo CDs. Nós ouvíamos louvores colocando, nós ensaiávamos louvores no pendrive. Mudou. Agora nós ensaiamos louvores através do YouTube. Ou como diz o Datena, YouTube. É a única pessoa que eu vejo dizer YouTube é o Datena. Eu só o Datena quer inventar um novo coisa. YouTube, não. YouTube. O Datena está errado, nós estamos certos. O que Deus está dizendo, pastor? Volta a ouvir o YouTube, volta a ouvir louvores, volta a ensaiar os seus hinos, volta a ensaiar os seus hinos para você voltar a cantar, louvar e entoar adoração ao Deus que te escolheu. Volta de novo a meditar na palavra sagrada, volta de novo a fazer a obra que Deus tem para você. Saia dessa caverna que o adversário está querendo colocar você. Você veio para esse domingo e o Espírito de Deus também veio, porque já estava aqui esperando, e ele me impulsiona a trazer essa mensagem para você. E te digo mais, para que você saiba que é o próprio Deus falando contigo. Nem seria eu o mensageiro dessa manhã, mas o Deus que sabe todas as coisas preparou que eu estivesse aqui na ponta do altar dizendo para você: pega o teu cajado de novo, junta o cajado. Eu não sei se você jogou o cajado no fundo do poço, eu não sei se você jogou o cajado na gaveta, eu não sei se o cajado está no canto da tua casa, mas eu lembro um dia que eu estava dentro de uma lancheria, dentro de um bar, mais uma vez embriagado. O moço que estava cantando músicas ao vivo parou um instante de cantar e foi no banheiro. E eu já contei essa história porque eu também fui no banheiro. E dentro do banheiro, eu desviado dos caminhos de Deus, o moço que cantava naquele barzinho também era desviado. E aquele moço dentro do banheiro daquele bar olhou nos meus olhos e disse assim: você sabe que o teu lugar não é aqui. Mas por que não é aqui? Eu já queria briga. Por que não é aqui? Porque tu sabe que você é um escolhido de Deus e você está tentando é fugir do teu chamado. Você sabe que você tem que voltar para os caminhos do Senhor. E como disse muitos pastores, quem me conhece sabe. Eu virei em boca dentro daquele, eu já comecei a chorar, eu já choro por qualquer coisa. Se eu vou chorar aqui dentro desse banheiro. Eu comecei a chorar dentro daquele lugar, porque Deus estava dentro daquele banheiro falando comigo. Irmão, se Deus estava dentro do banheiro da lancheria, chacoalhou eu e disse para mim pegar o cajado de volta, então Deus não vai estar dentro da igreja na manhã desse domingo. Aleluia! Dizendo para você: pega o meu cajado de novo. Aleluia! Você sabe que o teu lugar é no caminho de Deus, é na casa do Senhor. Eu saí do banheiro aquele dia com os olhos vermelhos, de tanto chorar. Meus amigos acharam que eu tinha dado briga lá dentro. Deu briga lá, o que aconteceu lá, o que fizeram para ti? Te seguraram dentro daquele banheiro. Está chorando, homem? O que te disseram lá? O cantor ali, o cantor, quanto tempo que disse? Se fosse no domingo de hoje, o que eles dizer? O cara cantou o Amado Batista lá dentro. De novo, as músicas do Amado Batista que perseguiram, cara. Mas esse Amado Batista também era. Não foi Batista. Mas o que o cara disse que te abalou desse jeito? Que música que esse cara cantou? Pois o homem disse para mim voltar para a igreja. É brincadeira. Aqui, nesse lugar, o que canta ali é pastor, não. Mas que brincadeira é essa, pastor? Dentro daquele lugar,
Ele disse para tu voltar para a igreja. Não. Sabe o que meus amigos disseram? Não vá dar ouvido para aquele cara. Sabe o que se encaixa na mensagem? Eu tinha que ter dado um passo adiante e ter notado que eu precisava mudar algumas amizades. Eu precisava ter dado aquele dia um passo adiante, mudar as amizades, pegar o meu cajado e ter voltado para a casa do Senhor. Era a melhor coisa que eu deveria ter feito aquela madrugada. Não fiz aquela madrugada, mas me arrependo. Deveria ter feito. Mas estou aqui na manhã, pastor, de hoje, porque hoje dá tempo de eu e você. Hoje dá tempo de eu e você pegar o cajado. Feche os teus olhos agora. Coloque a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Se concentra agora. Eu não sei aonde você deixou o cajado. Eu não sei aonde você deixou o teu